Quanto amo a tua palavra. Esta é a lição número 12 da classe de jovens, do dia 18 de junho de 2023, aniversário de 112 anos das Assembleias de Deus no Brasil. A Assembleia de Deus é o maior movimento pentecostal do mundo. Cerca de 23 milhões de pessoas no Brasil são assembleanos. Texto principal. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119 e 105. Resumo da lição. A meditação diária da Bíblia gera sabedoria e discernimento, bem como direção para a trajetória de nossa vida. Se você puder guardar algo desta lição, eu direi para você guardar o resumo da lição. Aqui tem um norte interessante. Veja, a meditação diária da Bíblia gera sabedoria e discernimento. Hoje nós precisamos demais ter discernimento. E por que isso? Hoje vemos, principalmente na internet, por exemplo, coisas absurdas que falam sobre a palavra do Senhor, sobre o movimento pentecostal, sobre as igrejas no Brasil. Tudo de uma forma completamente deturpada, completamente perdida, mas quem lê a palavra, quem medita na palavra, sabe discernir o que é certo e o que é errado. E quando uma pessoa discerne o que é certo e o que é errado, tem uma vida próspera diante do Senhor. Portanto, jovem, medite na palavra do Senhor, guarda na tábua do seu coração. Introdução. O estudo desse salmo é um convite a potencializar a forma como nos relacionamos com a Bíblia, a palavra de Deus. Qual é o relacionamento entre o jovem, a juventude e a palavra do Senhor? Eu conheço pessoas que leem muito a palavra, meditam na palavra. Veja que à medida que a pessoa medita na palavra, revela o seu interior, o seu caráter. Porque quando uma pessoa está meditando na palavra, buscando a palavra, basta dizer que ela se interessa pela palavra. E se ela se interessa pela palavra de Deus, ela tem o Espírito Santo do Senhor. Porque ninguém vai se interessar tanto pela palavra se não tiver pelo Espírito. É claro que algumas pessoas, em casos específicos, vai ler a palavra para confrontar a palavra, né? A própria palavra, é verdade. Mas no sentido espiritual. Porque hoje, com a questão de redes sociais, por exemplo, as redes sociais tiram muito do nosso tempo. Então, ao invés de nós estarmos estudando a palavra, meditando na palavra, nós estamos nas redes sociais. Então, uma pessoa que deixa sua rede social para meditar na palavra, uma pessoa que será muito próspera espiritualmente, vai ter muito discernimento, vai ter muito conhecimento da parte do Senhor e certamente terá uma vida bem mais tranquila. E claro, aqui demonstra o quanto que essa pessoa se relaciona com Deus, porque é alguém que procura o Deus da palavra porque tem, claro, a palavra de Deus dentro do seu coração. O apego pela palavra de Deus, a estrutura do Salmo 119. O Salmo 119 também pode ser classificado na categoria de salmos de sabedoria, como os Salmos 1 e 112. Pois tem como propósito estimular o leitor a desenvolver uma vida reta e piedosa. Aqui é um ponto para os jovens que, cá para nós, é algo bem difícil, que é a questão da retidão. Por que a questão da retidão é difícil para o jovem? Porque, de modo geral, o jovem é muito explosivo, né? Vamos assim dizer, né? São muito dinâmicos, são muito rápidos, são muito eufóricos. Então, nessa situação, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque a pessoa, para ter uma reta justiça, por exemplo, precisa ter maturidade, tem que avaliar as coisas com calma e não na correria. Precisa ter muita calmaria. Veja, por exemplo, a vida de Jó. Jó era um homem reto diante do Senhor. Olha que tão grande prova ele passou, mas veja como ele não ficou afoito. Ele ficou firme no Senhor. Por quê? Porque ele tinha maturidade, porque ele era reto diante de Deus. E a questão da piedade, ser piedoso, ser uma pessoa piedosa é algo que demanda muito esforço. Porque como você será uma pessoa piedosa com uma pessoa que te fez mal, por exemplo? Como é que você vai ter piedade dessa pessoa? Então você precisa ter muito amadurecimento nesse sentido. E você só será maduro se você ver pela estrutura do Salmo 119, observar bem e viver isso na prática, porque a verdade é, quando nós lemos a palavra,
é uma coisa, agora praticar a palavra já é algo bem mais difícil. E aqui, mais uma vez, nós devemos, né, lendo a palavra do Senhor, ser estimulado essa nossa parte de retidão e piedade. E é bem difícil. É um desafio aí bem interessante. A meditação na palavra traz sabedoria e discernimento. Só a meditação diária nos princípios eternos é capaz de nos tornar verdadeiramente sábios neste mundo. Isso só é possível porque guardamos o que está na palavra. É possível de você conhecer pessoas em diversas áreas da vida que são craques naquilo que fazem, né? São especialistas naquilo que eles fazem. Tem uma sabedoria espantosa. Vou te falar aqui, por exemplo, Oscar Niemeyer. Na arquitetura não tinha ninguém como ele, era um espetáculo, né? Não tem como negar. Alguns, até porque não dizer jogadores de futebol, por exemplo, posso falar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Júnior, são pessoas que têm uma habilidade, uma sabedoria para fazer aquilo, né? Entre tantas e tantas outras profissões. Pessoas de nível intelectual como Albert Einstein, pensa numa pessoa inteligentíssima, Isaac Newton. A pessoa, inclusive Isaac Newton, existe uma questão muito interessante sobre Isaac Newton, que Isaac Newton ele estudava mais sobre a Bíblia do que sobre física, né? Então olha que interessante, né? Há pessoas que, mesmo pessoas, por exemplo, pessoas que são velhas, né, idosas, né, também são pessoas que são muito sábias. Entretanto, nada dessa sabedoria tem valor se não tiver sabedoria diante do Senhor. Ou melhor, a sabedoria que vem do Senhor. A palavra nos vai dizer sobre essa questão, porque quando nós meditamos na palavra, temos a meditação da palavra, nós somos sábios diante do Senhor, né? Não diante do Senhor, né? Que é uma expressão errada. Nós somos sábios pela sabedoria do Senhor, isso. Porque há pessoas, por exemplo, que não sabem nem ler e nem escrever, mas são pessoas sábias. Como isso é possível? Uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever e é sábia, porque tem o temor do Senhor. Jó capítulo 28, versículo 28 nos diz que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar do mal a inteligência. Então a pessoa que tem temor do Senhor é uma pessoa sábia, ainda que não saiba ler e escrever. Olha que coisa interessante. Então, ainda que eu também, vamos falar aqui, abrir um leque, né? Não estou fazendo aqui apologia para ninguém não saber ler ou escrever, não estudar, não é nada disso. Estou falando que não adianta nada uma pessoa ter uma inteligência espantosa, ser intelectual, uma habilidade espantosa, ter uma sabedoria de tudo quanto é coisa, ser especialista em algumas áreas, mas não ter a sabedoria que vem do alto. A meditação na palavra traz amor pela verdade. Assim, uma das consequências naturais para a vida de quem persevera em meditar diariamente na palavra de Deus é amar o que é verdadeiro e aborrecer o que é mentiroso, ilusório e passageiro. Vemos hoje uma gama de situações que hoje é chamado de fake news. Na verdade, fake news a gente se conhece desde sempre, né? Quantas vezes, né, fake news, que no caso seria uma notícia falsa, quantas vezes as pessoas não se perdem com a questão da mentira, fake news, entre tantas outras coisas aí que não são verdadeiras. As pessoas falam, mentem umas às outras, mas quem medita na palavra dá valor àquilo que é verdadeiro. Quantas pessoas hoje são pessoas falsas, né? Pela sua frente fala uma coisa e pelas costas fala completamente diferente. Aquilo que é falso não é para nós. Nós analisamos aquilo que é verdadeiro, nós ficamos com aquilo que é verdadeiro. Lembra que Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade. Então Jesus ele é a verdade, então nós também da mesma forma temos que viver a nossa vida pautada na verdade, independente de qual verdade seja. Aqui, porque há dois tipos de verdade, a verdade que é Cristo e a verdade humana. O que é a verdade humana? Aquilo que de fato é uma verdade, aquilo que é verdadeiro. Então nós devemos olhar aquilo que é verdadeiro. Por que isso? Hoje vemos tantas notícias distorcidas, pessoas que só veem um lado da notícia e não vê a outra, né? Ou só fala aquilo que quer falar, né? Aquilo que lhe apraz, aquilo que ele tem, que terá algum proveito naquilo, né? Para uma determinada
pessoa, para um determinado grupo, ou determinado clube de futebol, ou coisa do tipo. Então, o cristão, principalmente você, jovem, precisa ser esclarecido, ser uma pessoa esclarecida e observar qual é a fonte que você está tendo as suas informações. Será que você não está tendo uma fonte de fake news? Você precisa ter consciência daquilo e ver a profundidade do negócio para que você assim venha continuar dando valor àquilo que é verdadeiro. A palavra ilumina o caminho do justo, a palavra de Deus como direção para a vida. Essa luz na vida de quem busca na palavra de Deus, o fundamento de tudo, é como a luz do alvorecer, que brilha cada vez mais até clarear o dia. O Espiritismo tem base aqui em Provérbios 4,18. Eles falam que por conta disso daqui a Bíblia dá margem para a questão da reencarnação, o que não é verdade. A Bíblia não dá passagem para a reencarnação. A reencarnação é uma mentira. Pois bem, a luz, se você porventura, quando você estiver dentro da sua casa, que é um ambiente que você conhece bem, estiver à noite, umas 8 horas da noite mais ou menos, e falta a luz, você não consegue encontrar absolutamente nada, mesmo você sabendo cada canto da casa. Por quê? Porque você não tem a luz, você não tem uma direção, você não está vendo nada. O conhecimento da palavra nos dá essa luz, essa claridade, nós conseguimos ver onde estão as coisas, nós conseguimos observar e ver a verdade, nós conseguimos ter o lado espiritual iluminado, vamos assim dizer. Porque como é que se vive no escuro? Como é possível viver no escuro? Sim, existem alguns seres que sim, vivem no escuro. Vou te dar um exemplo aqui bem prático, bem interessante, que muito provavelmente você nunca viu. Lá nas Fossas das Marianas, na Depressão Challenger, a cerca de 11 mil metros de profundidade, que é o lugar mais profundo do oceano, existe um peixe que nada lá. E os cientistas não conseguem explicar como é que aquele peixe vive lá, se lá não existe nenhum tipo de luz. Mas é interessante nós notarmos que foi Deus quem colocou ele ali, para a glória do nome dele. Então ele vive ali sem luz porque é a vontade de Deus. Mas para nós não conseguimos viver sem a luz. Nós, se o sol se apagasse, por exemplo, nós não viveríamos muito tempo, porque morreríamos sem a luz do sol. Nós não suportaríamos. Então a luz é necessária. Então, e qual é a nossa luz? A luz do jovem é o que? A palavra de Deus. Então se apegue nesta luz, fique firme com ela, porque certamente ela vai clarear o seu caminho, para assim você não se perder. Comprometido com os retos juízos da palavra. Por isso o salmista jura a cumprir o seguinte: guardar os justos juízos na palavra. Ora, quem tem o privilégio de guardar a palavra sabe que no momento da aflição pode ser vivificado por ela. Se no momento de desespero, de frustração, de tristeza, a palavra nos vivifica, a palavra nos dá alegria no coração. Que a vida piedosa tende a ser mais intensa. Sim, ser piedoso é algo difícil, mas toda pessoa piedosa, ela tem uma vida mais intensa, ela é vivida com mais prazer, com mais alegria, com mais felicidade. Que no momento do perigo, ainda assim, não se esquece da verdade. Lembra lá de Ananias, Mesaque e Azarias? Mesmo no momento de dificuldade, lá da fornalha de fogo ardente, eles não se curvaram, porque estavam firmes na verdade. Assim também é o jovem. O jovem, ainda que esteja no perigo, ele não esquece a verdade. Qual é a verdade? A verdade da palavra. Que diante das armadilhas do inimigo não se desvia dos preceitos da palavra. Lembra que Jesus falou lá em Mateus capítulo 4? Está escrito. É muito interessante, porque Jesus poderia trazer aqui para nosso entendimento aqui mais claro. Jesus poderia dar um belo de um tabefe na cara de Satanás e mandar ele para lá. Mas não. Jesus venceu o adversário na palavra. Para você ver o quanto que a palavra do Senhor tem poder. Sim, a palavra do Senhor tem poder. Quando você guarda a palavra do Senhor na tábua do seu coração, você não peca contra o Senhor. E você tem uma vida vivificada, uma vida feliz, uma vida alegre. Você é verdadeiramente um jovem forte, assim como diz a palavra lá em João 2,14, né? Jovem sois fortes, pois já venceste
o maligno, porque a palavra do Senhor está em vós. Guardando a palavra como legado recebido. A igreja de Cristo não começou conosco, muito menos a sua igreja local. Houve homens e mulheres desprendidos que deram suas vidas para que a palavra de Deus pudesse nos alcançar. Há uma nuvem de testemunhas antes de nós. Isso aqui eu quero falar uma questão que é muito interessante sobre as testemunhas antes de nós, porque muitas pessoas pegam esse texto de Hebreus 12:1 para dizer que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, dizendo que os nossos vizinhos estão nos observando. Bom, é verdade que realmente os nossos vizinhos estão nos olhando. Quando nós fazemos algo certo ou errado, as pessoas apontam. Mas o texto aqui não fala dessa testemunha, não fala dessas testemunhas que rodeiam a nós, a nossa casa. O texto aqui se refere às pessoas que vieram antes de nós, né? Ou seja, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Na verdade, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, é o fechamento do capítulo 11 de Hebreus. Então, por isso, portanto, é uma palavra de conclusão. Então, você vai ver que ali no capítulo 11 vai falar de algumas pessoas, Sansão, Abraão, entre outros. Então, essas são as nuvens de testemunha, né? Esses que vieram antes, né? Então, nós estamos hoje aqui porque pessoas lá atrás firmaram as suas vidas na palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor tem chegado até nós. Então, essas pessoas que vieram antes de nós pavimentaram a estrada para nós. Então, hoje nós temos a palavra do Senhor de uma forma muito mais tranquila, muito mais sossegada, mas houve pessoas que morreram por causa do Evangelho. Só para você ter uma ideia, até hoje isso acontece, cerca de 8 pessoas morrem por dia no mundo por causa do Evangelho da palavra. E aí, jovem, você está disposto a morrer pela causa do Evangelho? A Bíblia como ponto de referência para os desafios atuais, a Bíblia como a base da trajetória da vida. Assim, a Bíblia é a base da trajetória de nossa vida, porque ela nos revela Cristo e todos os seus ensinamentos necessários para a vida. Por isso, a palavra de Deus perpassa os lugares mais escondidos dentro de nós. Quando nós temos a nossa vida baseada na palavra, nós vemos que nós teremos uma trajetória no Senhor, uma trajetória de testemunhos. Nós falaremos e as pessoas verão em nós que verdadeiramente nós ensinamos e pregamos aquilo que nós vivemos e vivemos aquilo que nós pregamos. Então, a coerência, não há hipocrisia no nosso sermão, no nosso ensinamento, na nossa pregação. E quando as pessoas veem isso, que nós realmente somos baseados na palavra de Deus, o Deus da palavra, Ele nos dá a sua palavra e faz com que a palavra do Senhor não volte vazia, sem cumprir o que lhe apraz, a gente prosperará naquilo que ela foi enviada. Isaías 55:11. A Bíblia como obstáculo às escolhas erradas. Por isso, diante de uma cultura secularizada que nos estimula a tomar decisões desprovidas dos valores atemporais e eternos da Bíblia, decida de maneira entusiasmada a obedecer de todo o seu coração à palavra de Deus. Se você for observar, hoje você tem vários amigos e amigas, é claro, isso todos nós temos amigos, é normal, é natural, é do ser humano isso. Agora, se o teu amigo, a sua amiga te fizer um desafio, uma proposta para você deixar os valores cristãos, dependendo da proposta, uma boa proposta financeira, por exemplo, você vai ceder à tentação da proposta? Ou você ficará firme na palavra dos valores do Senhor? É uma pergunta que parece ser retórica, mas não é tão retórica assim. Realmente existem algumas questões que nós precisamos pensar. Será que realmente, se eu receber uma proposta, será que de trocar os meus valores bíblicos, será que eu realmente vou deixar a Bíblia para benefício próprio? Se a gente for analisar, veremos que é uma pergunta muito coerente. É uma pergunta que vai mexer. Então, qual é o nosso posicionamento de verdade? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa é eu falar para você que diante de qualquer proposta eu ficarei firme. Isso é falar. Mas e viver? E se realmente acontecer? Será que realmente eu terei firmeza de dizer não? Quando nós olhamos para isso e observamos, qual é a nossa palavra honestamente falando? Como é que realmente eu vou
me portar diante de uma proposta muito boa para mim, né, para minha carne, por exemplo, para minha vida financeira? Será que realmente eu vou ficar com os valores do Senhor, da Bíblia, ou eu vou vender a palavra? Vou deixar a palavra de lado e vou me vender? É uma pergunta bastante interessante, né? Essa você não precisa me responder, não. Isso aí você precisa responder para você. Se você realmente vai ficar firme no Senhor. E eu penso em Cristo que sim, você ficará firme. Mas cá para nós, é uma situação bem difícil. Veja mais uma vez Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Foram bem firmes apesar da proposta. A Bíblia como fundamento sólido. O Salmo 119 também nos ajuda a perceber a Bíblia como um farol que ilumina tempos escuros. Sociólogos já descreveram esse tempo como um período líquido, em que não há valores sólidos, em que a superficialidade predomina na vida de muitos jovens, suas esperanças e sentido de vida se desmancham com facilidade. Sim, jovem, você precisa ter o teu valor sólido, você precisa ser realmente firme. E se falando em firme, firme será o nosso próximo trimestre, né? Sejam firmes. Quando você observa as grandes embarcações, né, navios, eles são guiados por um farol. Então ele não se perde por causa daquele farol. A Bíblia é o nosso farol. A gente não se perde. Enquanto nós estivermos guiados pelo farol da palavra, nós não vamos nos perder. Mas veja como que isto é importante, essa questão, que os jovens estão se perdendo por coisas com muita facilidade, estão perdendo seus valores com muita facilidade. Eu ouvi recentemente de uma pessoa dizendo que um jovem cristão, ele corre um risco de 100% de se perder numa faculdade em 1 ano e 6 meses de faculdade. A faculdade consegue destruir todos os valores do jovem cristão, se ele não tiver firmeza na palavra. Veja como é que é importante. Você precisa ser firme para quando você estiver lá na sua faculdade, né? Quando você chegar lá na faculdade, se é que você já não está, você ter firmeza de combater os valores que não são cristãos. Você precisa ficar firme nos valores cristãos. A Bíblia diz isso e é isso daqui. Eu estou dentro dos parâmetros bíblicos. Você precisa ser forte. Você precisa mostrar que os seus valores são sólidos e não líquidos. Conclusão. A presente lição nos encorajou a ter a Bíblia em alta conta. O Salmo 119 nos ajuda a refletir a respeito da importância da meditação na Bíblia, a palavra de Deus, em nossa trajetória de vida. Certamente você está inserido num contexto externo em que os valores da Bíblia são desprezados. Entretanto, você tem a oportunidade de revelar esses valores bíblicos no contexto de sua vivência, de modo que as pessoas sejam influenciadas pelos princípios atemporais e eternos que brotam das Sagradas Escrituras. Portanto, honre a palavra de Deus em qualquer lugar que você esteja. Lembra bem de Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Então, como você é o sal da terra, você que dita os valores. Os seus valores são bíblicos, os seus valores são divinos, os seus valores são de Deus. Então, tudo que aquilo, né, que hoje a sociedade prega, que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia precisa ser reescrita, que é isso, que é aquilo, que a Bíblia precisa ser atualizada e tantas outras coisas. Não, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, ela não precisa ser nem debatida, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser reescrita. A Bíblia precisa ser obedecida e nós estamos aqui para isso, para obedecer a palavra do Senhor. Hora da revisão. Número 1. É uma canção precisamente estruturada em forma de acróstico, ou seja, há uma estrutura de 22 estrofes organizadas de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico. Número 2. Os versículos 101 104 mostram que quem observa os preceitos da palavra desvia os pés do erro. Não se afasta os justos juízos de Deus, ao ponto de deleitar a alma na palavra de Deus. Número 3, é da palavra de Deus. Número 4, a Bíblia nos ensina a viver e também nos prepara para morrer. Número 5, nela encontramos o sentido de nossa existência e somos encorajados a viver de acordo com esse sentido, de uma maneira divinamente coerente com o que Deus nos vocacionou a ser. Então, que nós venhamos permanecer firmes dentro do propósito do Senhor, que nós venhamos ficar firmes. Quanto amo a tua palavra, que nós verdadeiramente venhamos
realmente amar a palavra do Senhor e guardar na tábua do nosso coração para não pecar contra o nosso Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!